Essa mensagem vai impactar a sua vida, então já deixa o teu like e se inscreve. E lembra que em setembro temos uma promoção de 70% para os cursos do cursos.pastorlouco.com, nos cursos individuais. Digita a palavra Batalha Espiritual, tudo junto, com letra maiúsculas, e você vai poder parcelar ainda em 5 vezes sem juros no cartão e à vista no boleto. Vai lá, Deus te abençoe. Nossos cultos presenciais também à noite recomeçaram. Mas você sabe, o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Você deve, primeiramente, se inscrever pelo site www.ibbr.org.br ou então pelo aplicativo IBBR Curitiba. Nós teremos assembleia no próximo dia 27 de setembro, às 18 horas, ou seja, 1 hora antes do culto. Nós temos 150 novos membros que já estão preparados para ser recebidos, fizeram toda a rota membresia, e tem mais 100 membros querendo chegar e que não terminaram. Então, você que não terminou, termine até o dia 27, para você ficar debaixo da cobertura e da autoridade dessa igreja. Eu quero também agradecer a presença da irmã Sandra, não sei se está aqui ou está lá embaixo. Sandra, que veio de Brasília, estava com uma senhora, deve estar lá embaixo. E o Sandro está aqui também. A Sandra e o Sandro vem do Rio de Janeiro, lá da Atitude, Josué Valando, meu amigo, e toda a família, Laura, Pedro, Vitor e a esposa, tudo vascaíno, viu? Cadê o pastor Igor? Tudo vascaíno, gente boa, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que nos acompanha pela manhã, nós ministramos sobre orfandade espiritual, e eu quero continuar seguindo essa mesma toada, essa mesma direção, só que eu quero falar hoje sobre a cura da orfandade espiritual, e nós vamos ver essas evidências de que a nossa vida, ela está tão longe do Pai, que nós nos percebemos não como filhos, mas como órfãos, amém? Vamos orar. Deus e Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus, que nós queremos nos aproximar do Teu trono, do Teu lugar, onde nós Te adoramos, Senhor Deus, e queremos que Tu, Pai, nos receba como filhos. Tira de nós toda a raiz de orfandade, toda a raiz de bastardia, e enche o nosso coração com o Espírito do Teu Filho, que nos faz clamar, Abba Pai, em nome de Jesus, amém. Orfandade é o mais brutal, é o mais cruel de todos os sentimentos de rejeição que você pode ter. Se há algo que atinge profundamente o coração do ser humano e provoca sequelas espirituais, é a ausência de Pai, a maneira como nós nos relacionamos com o nosso Pai aqui na terra, afeta muitas vezes a maneira como nós enxergamos a Deus, o qual nós chamamos de Pai. Quando Jesus revela o Pai, Ele vai dizer para a gente, Mateus capítulo 11, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Quando Jesus ensina a orar, Ele ensina você a chamar Deus de Pai, Ele ensina a chamar Deus daquele que geriu vida em nós, que soprou fôlego de vida em nós. Esse Deus é um Deus que se manifesta na minha vida e na sua vida, não como um Deus distante, não como alguém que está afastado, mas nós muitas vezes nos percebemos assim, e vemos Deus como alguém distante. Pode um filho se tornar órfão? Pode. Tem muita gente dentro da igreja, tratando Deus como se Deus não fosse Pai. Você pergunta assim, quem é Deus para você? Ele fala, Deus é tudo. E eu tenho que explicar que Deus não é tudo para você. Deus não é copo d'água, Deus não é microfone, Deus não é camisa. Deus, Ele é Pai, e Ele quer que eu e você sejamos filhos, e foi para isso que Ele enviou o seu Filho Jesus, para tirar a gente desse lugar de orfandade, desse lugar de distância. E há uma parábola em Lucas capítulo 15, aliás, Lucas é o único evangelho que fala sobre a parábola do filho, ou a parábola dos 2 filhos, o qual também nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, né? O filho desperdiçador, o filho gastador, o filho que torra o dinheiro da família, que gasta irresponsavelmente. Mas essa narrativa
fala da relação de pai com o filho. Ele está falando para fariseus. Ele está reunido e ele conta a parábola da ovelha perdida. Então, um pastor tem 99 ovelhas, uma se perde, e ele vai em busca da ovelha perdida, e ele traz de volta, fazendo festa, ele larga 99 para buscar uma. Essa uma ovelha perdida é você, essa uma ovelha perdida sou eu. E ele diz, haverá mais festas no céu, entre os anjos, por um pecador que volta para a casa do pai, que se arrepende, do que por 99 justos, que não precisam de arrependimento. E ele continua, e ele fala sobre a dracma perdida, sobre uma moeda perdida, e de repente aquela mulher varre a casa, chama os amigos, cadê a moeda? Gente, cadê? Me ajuda a buscar uma moeda. E quando acha, no meio da noite, vai buscar uma moeda, faz a festa, porque achou uma moeda. Ele está dizendo que você tem um valor, por mais que você pense, que imagine que você não tem valor nenhum, que eu sou como uma moedinha, ela é jogada. Deus faz festa, ele se alegra de ter filho perto de casa. E por último, ele conta a história do filho perdido, ou dos dois filhos perdidos. Um deles é o caçula, ele tem o mais velho, o primogênito, e o mais novo. Ele tem aquele que nasceu primeiro, é o mais velho, e tem aquele que é o caçula. E o caçula, ele tem uma característica, a gente vê ali, a gente viu pela manhã, as 7 características do filho. Ele se relaciona com o pai, ele se sente filho, ele sabe que é filho, ele sabe que tem um pai. Número 2, ele sabe que tem uma herança. Filho sabe que tem herança. E ele então fala, pai, me dá a parte da minha herança. Ele sabe, ele percebe que existe algo que o pai tem e que também é dele, que é compartilhado com ele. Aliás, Jesus falando para os seus discípulos, ele diz, não temais, ó pequeno rebanho, porque agradou ao Pai vos dar o reino dos céus. Então, quando Deus se relaciona com a gente, Ele se relaciona como um pai que quer trazer uma herança. O filho, esse filho que sai de casa, em Lucas 15, ele sai de casa porque ele vive em casa, ele está dentro de casa, e ele conhece a realidade doméstica, íntima daquele lá, ele conhece o seu pai, ele chama o seu pai de pai, o pai chama ele de filho, e ele faz uma bobagem, ele faz uma lambança, ele pega a metade dos bens que ele tinha por direito, aliás, todo o bem que ele tinha por direito, que nesse caso, como ele era o caçula, ele nem ganhava a metade, ele ganhava só a parte dele, mas era muito, e ele sai, ele faz uma grande bobagem com a sua liberdade. E nós aprendemos que Deus dá liberdade aos filhos. Em 1 Coríntios capítulo 3 diz que onde há o Espírito, há liberdade. Ele tem liberdade para ficar em casa, ele tem liberdade para sair de casa, ele tem liberdade para voltar para casa. Filho é livre, mas liberdade produz responsabilidade. Liberdade não é libertinagem. Liberdade não é eu fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Porque toda semeadura produz uma colheita. E esse filho, que é filho, ele vai parar no lugar aonde eu e você não queremos estar, que é dentro do chiqueiro, querendo comer comida de porco. Mas ele se lembra que ele tem um pai, e ele se lembra que esse pai é generoso. Esse foi o 5º ponto que a gente aprendeu. Um pai generoso, o meu pai, ele é meu pai, ele não deixa aquele que não é filho passar fome. Até os empregados do meu pai têm um prato de comida, e eu aqui padecendo a necessidade. Então ele fala, vou voltar para o pai. O coração do filho é um coração quebrantado. Quando nós falamos de pecadores, todo mundo aqui pecou. Quem está sentado, quem está em pé segurando o microfone, aqui não tem anjo, pelo menos sentado na cadeira, aqui tem gente. Todo mundo peca. Qual é o problema? O problema é o pecador, é ímpio. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de andar com Deus, ele não quer saber de igreja, ele não quer saber de Jesus, porque ele quer pecar, e bora terminar esse culto, porque eu quero pecar. Esse é o pecador ímpio. Tem o pecador hipócrita. Jesus, ele combateu
combateu a hipocrisia, e ele chama aquele povo hipócrita: vocês são guias cegos. Pode um cego guiar um cego? E ele lança em rosto o fingimento, ele lança em rosto a religiosidade, ele lança em rosto o peso que a religião produz no coração das pessoas. O hipócrita é aquele que, aqui na igreja, ele finge, mas em casa ele não finge. A esposa sabe quem ele é, o filho sabe quem ele é, a mãe sabe quem ele é, o pai sabe quem ele é, porque ele só usa aquela máscara, aquela capa, as franjas aumentadas, os filactérios, na frente dos outros. Em casa, todo mundo sabe quem ele é, que ele não vale nada. Tem o pecador, que é o pecador mau caráter. Esse ninguém conhece ele está aqui dentro, é chamado de joio. Ele parece, mas não é. O crente, vocês são jovens, não sabem disso. Quando eu era garoto, eu mais jovem, tinha muito cabelo, e usava shampoo, e tinha um shampoo chamado Denorex, e a propaganda falava: parece, mas não é. Parece um shampoo anti-caspa, parece um shampoo, mas não é. O crente Denorex, ele é mau caráter, porque ele finge aqui, ele finge em casa, ele finge em todo lugar, e ninguém sabe que ele é ímpio, mas ele é mau caráter. Judas era mau caráter. Judas enganou todo mundo, menos o Senhor. No final ele fala: mas foi Judas que estava na nossa célula aqui com a gente. Ele fazia parte daquela cápsula mais próxima dos 12 com Jesus. E ninguém percebeu, ninguém entendeu, ninguém percebeu, discerniu que ele ia trair Jesus. Esse é o mau caráter. E tem um crente pecador, eu e você, que lutamos contra o pecado jaz à nossa porta, nós queremos dominar, nós dominamos, mas tropeçamos e voltamos. Crente erra. Filho também erra. Filho, quando é filho de Deus, não vai receber ali uma nota, um documento de infalibilidade. Ah, o sujeito é crente, mas como ele é crente? Fez isso? Não, porque é crente. É crente, mas é gente. Então, nós vemos essas 7 características do filho que se relaciona com o pai, mas no final esse filho, que é o caçula, que é filho, que é filho que chama Deus de pai, ele volta para casa e resolve não ser mais filho. E ele fala: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me com um dos teus empregados. Eu quero falar um pouquinho sobre as evidências da orfandade a partir de Lucas 15, 25, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Preste atenção nessa palavra: não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Existem aqui evidências inapeláveis da orfandade, e que Jesus, dentro dessa parábola, revela ao meu e seu coração. Sabia que é fácil a gente que é crente deixar de ser filho e se tornar órfão? Sabia disso? É fácil a gente se posicionar como aquele filho que fica em casa trabalhando certinho, mas que não desfruta da herança. O órfão é distante do pai. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, ele se aproxima da casa
mas não entra na casa. Ele ouve música, ele ouve a dança, então chama um dos servos e pergunta: o que está acontecendo? Órfão não tem intimidade com o pai. São crentes que não têm prazer em ouvir a voz de Deus, não têm prazer em participar de um culto de adoração a Deus, não têm prazer em ler e ouvir a palavra de Deus, não têm prazer em orar, não têm prazer em viver perto do Pai, não têm prazer em ter comunhão. Esse moço está no campo, esse moço volta para casa, e o interessante é que em nenhum momento dessa parábola, o filho mais velho, um trabalhador, ele não é um preguiçoso esbanjador, ele nunca chama Deus de pai. Em nenhum momento da parábola, ele vai chamar de pai. O filho mais novo diz: pai, me dá herança. Ele lembra da casa do pai quando ele está lá, afundado na lama. Ele volta para a casa do pai, ele diz: pai, eu pequei. Mas esse aqui, o mais velho, nunca chama Deus de pai. Ele vai orar e diz: ó amantíssimo Senhor, porque Deus é o eterno, porque Deus é o Altíssimo, e Deus é amantíssimo, é eterno, e é Altíssimo sim. Mas para ele, Deus não é pai. E o pior, como ele não fala com o pai, quando algo desagrada o coração dele, ele vai falar com os outros. Ele não vai perguntar para o pai: pai, o que está acontecendo? Ele pergunta para um dos empregados. É aquele que não ora, é o chamado crente 6 horas. 6 horas por mim, mas eu nunca oro por você nem por mim, porque eu não quero falar com o pai. Ele está numa distância, ele vê Deus de uma maneira tão longe, ele percebe Deus assim dando corda no mundo, e abandonando o mundo. Agora você se vira por aí, você vive a vida de Jesus. Deus não é unha e carne com ele, Deus não está com ele, Deus é um Deus assim, afastado, divorciado, que rompeu relações. Sabe por quê? Porque o coração do órfão vê Deus distante. A segunda coisa é que o órfão é solitário. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo o filho mais velho, encheu-se de ira e não quis entrar. Essa palavra não quis entrar significa: eu não participo de festa, significa: eu não gosto da generosidade do meu pai com os outros, eu não gosto de ver os outros serem beneficiados por meu pai. Eu quero eu vencer, eu quero eu ganhar, eu quero eu receber, eu quero eu ter uma vida feliz, os outros que se lasquem. Eu não quero saber daquela ovelha que se perdeu, eu quero estar entre os 99. Eu não quero saber desse filho, eu quero saber de mim. O órfão é egoísta, o órfão, ele é competidor, ele começa a olhar para o outro e fala assim: mas eu sou melhor do que ele, eu não me junto com gente dessa laia, eu não me junto com pecadores. Aliás, Jesus, ele quebra isso, porque ele é amigo de prostitutas e publicanos. Eis aí, veio João Batista, que não come, não bebe, e vós dizeis que ele tem demônio. Mas veio o Filho do Homem, que come e bebe, vós dizeis: eis aí um beberrão, amigo de prostitutas e publicanos. É interessante como as multidões o seguiam, mas eram multidões de gente pecadora, de gente que não merecia os primeiros lugares nas sinagogas, pessoas que eram esquecidas. O órfão, ele é orgulhoso, e porque é orgulhoso, ele não aceita ajuda de ninguém, assim como ele também não quer ajudar ninguém. O órfão diz: cada um com seus problemas, e você que está com o seu problema, você que se vire. Esse é o coração de alguém que sofre sozinho. Quando nós ignoramos e nos irritamos
gritamos porque aquele está irritado. O filho está cheio de ira. Aqui a Bíblia diz que quando nós ficamos frustrados, quando Deus abençoa alguém, que nós nos podemos, mas por que não eu vou casar com aquela moça bonita? Por que não eu vou conseguir esse emprego? Por que não eu vou conseguir essa promoção? E aí você vê o vizinho, aí você vê o cara que está do lado, o despreparado, o gastador, o ímpio. E você começa a julgar e vai criando no coração do filho órfão, ou daquele que é órfão, um ódio crescente contra Deus. Porque Deus não é pai dele. O sozinho não entra em casa. É gente da igreja do eu sozinho. É gente da igreja do eu em casa. É gente que não compartilha a vida, que não reparte o pão, que não senta na mesa, que não aceita ajuda. Já viu isso, gente? Sujeito está passando um problema, um caos. Você quer ajudar ele? Deixa que eu me viro. Eu sei me virar. Não se mete no meus problemas. O orgulho está encharcando o coração dele. Em terceiro lugar, o órfão é duro de coração. O mais velho se encheu-se de ira, não quis entrar. O pai teve que sair. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Já viu gente triste? Já viu gente, pessoas duras de coração? Eu citei pela manhã Romanos 14, que diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Filho órfão não se alegra. Ele vive emburrado, chateado. Os anjos estão fazendo festa. E ele está zangado porque o outro se converteu. Os anjos estão celebrando a conversão. E ele está que nem Jonas, tomara que morra. Vai lá, Jonas, e prega para aquele povo de Nínive. Não vou, eles é que morram. E o interessante é que Deus dá para ele a possibilidade dele consertar a vida dele. Deus vai para a direita, ele vai para a esquerda. E ele então, naquela navegação, é jogado no mar. Um peixe engole ele, vomita ele na praia. Ele se torna o sinal do profeta Jonas dentro do ventre. É o sinal de Cristo no ventre da terra que vai se ressuscitar. Gente, ele chega na Assíria, ele chega em Nínive. Pensa um sujeito sem compaixão. É o pior sermão da Bíblia. E ele diz: ainda 40 dias, e Nínive subvertirá. E eu vou sentar aqui, à sombra dessa boboreira, porque eu quero ver o circo pegar fogo. Gente, a cidade era caminho de 4 dias, ele prega um dia só. Sem amor. O órfão se preocupa com ele. O órfão não participa da festa dos outros. O órfão não se alegra porque o ministério do irmão está crescendo, porque a célula do irmão está multiplicando, porque o filho do irmão está crescendo e passou em primeiro lugar no vestibular. Ele não se alegra porque o irmão cresceu, porque ele prosperou, porque ele casou. Órfão é um invejoso. Órfão é um ciumento. O órfão, ele vive em busca de reconhecimento e aprovação. Presta atenção. O órfão quer provar que ele é. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha para mim. Você não está vendo o que eu estou fazendo? Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Filho, trabalha com o pai, porque todas as coisas do pai são dele. Órfão trabalha para o seu senhor. O filho, ele sabe que é filho. O órfão, ele busca uma identidade que ele não tem. Olha para mim, eu sou melhor do que ele. Olha para mim, por que ele recebeu aquele dom e ele se dona para mim? Por que ele recebeu essa vitória e eu não recebi? O órfão, gente, vive querendo provar que é.
ele precisa de título. Ele precisa que as pessoas reconheçam ele como ele é. O coração do órfão, gente, é um coração cansativo. Porque ele vive querendo provar que ele é alguma coisa. Diz aí, prova aí. Prova que tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus, Deus tinha acabado de falar no mesmo capítulo, esse é o meu filho amado que me dá prazer, em que me comprazo. Eu vou provar o quê pro diabo? Prova que tu é filho do teu pai, mostra a tua identidade aí. Não vou provar nada para você, eu sou. Eu não preciso provar que eu sou aquilo que eu sou. O filho, que na verdade é órfão, ele vive sobrecarregado. Ele não descansa. O filho, preste atenção nisso, que é órfão, ele tem uma agenda cheia. Ele não consegue se relacionar com o pai. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer, eu tenho que varrer, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar, eu tenho que levar. Ele não tem tempo para a vida dele. Ele tem tanta coisa para fazer, que às vezes nem no domingo ele não consegue vir na igreja, e os nossos cultos presenciais já estão aqui, você tem que estar aqui com a gente. O filho tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o pai. Ele não tem tempo para se relacionar com o pai, porque na verdade ele está querendo que o pai olhe para ele e fale assim, olha, você é bom mesmo, querido, presta atenção. Deus não vai te amar se você fizer mais do que ele já te ama. Deus, ele já é teu pai 100%. Não tem mais. Não tem mais. Eu me lembro a gente decolando uma vez. Hoje, coronel, ele servindo em Natal, peguei uma carona com ele, falei assim, hoje quem vai pilotar sou eu. Eu falei, cara, eu nunca pilotei isso. Não, quem vai pilotar é você. E a gente decolou de Natal, assim, pega a manete do combustível, da mistura do combustível, joga lá na frente, e dá tudo, dá 100% de motor. E eu fiz isso, dei 100% de motor, o avião começou a correr na pista. Ele falou assim, agora pode 99, pode puxar, o avião não subia. Ele falava assim, dá motor, eu falei, não tem mais motor, eu já estou seria com o pé embaixo. Deus, o combustível do amor, o avião decolou, tá bom, gente? Para terminar a história. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Deus já te ama 100%. Você é filho, 100% filho. O teu pai já te ama do jeito que você é o que o pastor Quetos falou aqui para a gente no início. A menina Radassa nem nasceu, e ele já ama. Não interessa do jeito que ela vai vir. Não interessa que o pai ama o filho, mas o órfão, ele quer provar para o pai algo, e ele não entende que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras. Deus não vai te chamar mais, querido, a obra. Presta atenção. A gente não faz porque Deus vai aprovar a gente. A gente faz porque Deus já aprovou a gente. O verso 10 de segunda carta de Paulo aos Efésios diz, para que andeis nas boas obras, porque você é salvo. Portanto, brilhe a vossa luz entre os homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Em quinto lugar, órfão, ele quer salário. O filho, ele tem a herança. Órfão vive atrás de salário, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Disse o pai, meu filho, você está enganado, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Pensa uma pessoa que é herdeiro, mas não se sente herdeiro. Tudo é dele, mas ele não percebe como dele. Em vez dele ter ido lá e matado o bezerro gordo que era dele,
Ele sempre ficou pensando que o pai era um mesquinho. Eu queria um cabritinho. Gente, você vai trocar um cabritinho por um bezerro gordo? Vai? Gente, é tudo teu. Mas o órfão, como ele não se sente filho, ele se sente excluído. Então ele vive tentando dizer para Deus: olha Deus, como eu sou melhor do que o outro. Quando eu digo que o órfão é competitivo, isso é verdade. Isso é verdade. Ele compete com os outros, e aí ele vai ficar o quê, gente? Esgotado. Órfão não desfruta da herança. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, seu filho, olha só, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Ele não entende que a herança é dele. Ele não entende que Deus agradou dar para a gente aquilo que é dele. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Existe um Deus que nos dá o Espírito Santo. Eu vou te dar o Consolador. O Espírito que o mundo não vê, não conhece, porque não conhece o Pai. Eles não podem receber, mas você pode. E tem gente correndo atrás do Espírito que já foi derramado na vida dele, no dia que ele creu no Senhor. Como se houvesse uma segunda bênção para buscar. Como se houvesse uma confirmação de que ele é filho. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, verso 14, que vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa, quando crestes. Já está em você. O Espírito de Jesus já está em você. O chamado de promessa do Pai está em você. Só que você não aceita a tua identidade, e você quer o dom do outro, o serviço do outro, o ministério do outro, a família do outro. Escute o que eu vou dizer. Órfão é invejoso. Ele fala: mas se eu tivesse aquele marido, eu não, você. Mas se eu tivesse aquela esposa, mas se eu tivesse aquele filho, mas se eu tivesse, deixa eu olhar bem, aquela voz, mas se eu tivesse aquela sabedoria, querido, Deus é generoso, pede que Ele te dá. Pede-me, gente, como eu gosto dessa palavra do Salmo 2, e te darei as nações por herança, e os confins da terra por possessão. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abrirá. Gente, Deus é meu Pai. Quando Deus me chamou para ser pastor dessa igreja aqui, é interessante, a primeira oração que eu fiz, havia uma comissão de sessão pastoral, eu nem sabia quem era, quem estava, parei aqui, fiquei sabendo que eles queriam comprar esse terreno aqui, falei: Deus, eu preciso desse terreno aqui. Aí compramos um terreno, porque Deus é Pai. Jesus, ele fala: eu estava cuidando dos negócios, diga negócio, negócios do meu Pai. Se a igreja vai crescer, eu preciso de espaço. Há um tempo atrás, estávamos eu e o vice-presidente passando aqui na rua, falei: vamos orar aqui, porque a gente vai precisar dessa casa aqui do lado, e a outra também. Já alugamos outra casa. Sabe por que Deus me dá? Porque eu sei que Ele é meu Pai. Eu não estou pedindo algo para vaidade, é para cuidar dos nossos pequeninos, é para ter uma escola de música, é para abrir classe de escola bíblica, é para eu ensinar a palavra de Deus, para eu ter opções de espaço. Gente, vocês estão entendendo? No meio de uma pandemia, a igreja está crescendo 250 membros. Será que você não percebe que Deus está ouvindo a gente? Agora, o órfão, ele em vez de pedir para o pai, ele fica com inveja dos outros. Querido, Deus tem muito mais para te dar. Você quer uma família feliz? Quer? Investe na tua família. Semeia lá. O que você quer para o teu filho? O que você quer? Você quer que ele seja alguém que supere as tuas expectativas? Investe nele. Você quer o teu pastor pregando bem? Coloca ele para fazer um curso. Paga para ele uma faculdade.
paga para ele, manda ele para Israel. Gente, você vai para Israel, a tua mensagem fica cheia de unção, é uma unção nova, é algo, você vê aquilo que você não entende na Bíblia. O que você quer da tua vida? Você quer aprender a enriquecer? Estuda para isso. Você quer aprender a ministrar? Estuda para isso, investe nisso, trabalha nisso. Existe uma lei de semeadura. Aquele que muito semeia, ele vai colher fartamente. Aí o órfão, em vez de semear, ele fica com inveja dos outros. Quais são essas evidências, esses distúrbios inapeláveis da orfandade? Cansaço, estresse e exaustão. Sabe por que que o órfão ele é um cansado, um estressado, um exausto? Porque ele vive tentando dizer para Deus e para as pessoas que ele é filho de Deus. Você imagina você querer comunicar para todo mundo e ter que falando que você é? Não, porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou. Por quê? Por que ele é perfeccionista? Ele tem uma culpa crônica, porque ele não percebe que o perfeccionismo é pecado. Gente, você viver perto de uma pessoa perfeccionista é muito chato. Gente, pensa uma pessoa irritante. É o perfeccionista. Sabe por quê? Porque a gente não é perfeito. A perfeição nós largamos no Éden. Todo mundo aqui é gente. Tem sujeito que tem toque. Você vai, faz tudo certinho, ele vem, não, mas tem um detalhe. Você esqueceu uma vírgula. Outro dia, cheguei no estacionamento vazio. Eu com pressa e entrei no estacionamento. E devo ter colocado mesmo o carro meio de banda, meio de lado, mas não estava dentro da vaga. Sabe aquele carro dentro da vaga? A roda não estava para fora da faixa amarela, nem para o outro lado. Alguém diz assim, teu carro está torto. Vai ficar torto. Vai ficar torto. Porque tem gente que está com a gente, quer ser perfeccionista, por quê? Porque o órfão é assim, ele vive culpado. Querido, você pecou? Parabéns, vai, não peques mais, porque é para frente que se anda. Ah, não, eu pequei, pastor. Amém, irmão, ó, é o seguinte, faz o seguinte, sabe essa pessoa que te levou para o pecado, não anda mais com ela. Sabe esse pecado que você tem que vencer, não anda mais com ele. O órfão, ele vive de vanglória, ele vive buscando reconhecimento, ele é autossuficiente, e ele se percebe superior a todo mundo. O órfão não precisa de ninguém. O órfão se basta. Porque ele não quer nem saber, ele não chega nem perto de Deus. Ele olha para ele mesmo e diz assim, Deus tem que me reconhecer, porque eu sou... O órfão tem síndrome de Alberto Roberto. Eu sou apenas o máximo. É o órfão. É o órfão. Agora, como é que você restaura a orfandade? Número 1, desistindo da falsa identidade. Gênesis 27 conta a história do homem chamado Esaú e do irmão dele chamado Jacó. Aí Jacó, ele engana o pai. Sabe por quê? Porque Jacó, ele não está satisfeito com quem ele é. Ele quer a bênção do irmão, ele quer o direito de primogenitura do irmão. Gente, na hora ele engana o pai está cego, gente. Aí o pai pergunta, chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Ele quer ser alguém que ele não é. Querido, olha para mim. Você nunca vai ser Moisés, nunca vai ser Abraão, você nunca vai ser Jael, você nunca vai ser Sara, você nunca vai ser Paulo, apóstolo, nunca vai ser Pedro. Você é você. Então pare de desistir, desista de viver com essa tua falsa identidade. Tem um crime para isso, chamado falsidade ideológica. Tem um filme bom para você ver na televisão, com Leonardo DiCaprio, chamado Prenda-me se for capaz. Ele vive trocando de identidade, ele nunca está satisfeito com o que ele é. Ele se finge de piloto, ele se finge de médico, ele se finge de advogado. Ele é um falsário, e tem um monte de crente falsário. Quando é que Deus conserta isso? Quando o anjo
pergunta: qual o teu nome? Fala: meu nome é Jacó. Ali cai a ficha. Eu falo assim: agora eu vou mudar a tua identidade. Teu nome vai ser Israel. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Número 2, abandonar uma posição que não é sua. Pior do que você viver numa função, num cargo, que você sabe que não é o teu lugar, é você querer assumir algo que não é seu. Perguntaram para João Batista: você é o Cristo? Ele: não. Você é Elias? Ele diz: não. Você é profeta? Não. Gente, é bom a gente saber quem a gente não é. Tem coisas que eu sei que eu não sou. Existem ministérios que eu sei que Deus não me deu. Então é por isso que eu tenho do meu lado a pastora Fabíola, porque ela me completa. Eu tenho o pastor Marcos, porque ele me completa. Eu tenho o pastor Quecos, porque ele me completa. Eu tenho o pastor Alan, porque ele me completa. Eu tenho o pastor Samuel Barbosa, porque ele me completa. Eu tenho o pastor Igor, porque ele me completa. Eu tenho o pastor Carlos, que ele me completa. Eu tenho o pastor Paulo, que ele me completa. Eu tenho o Daiwan, que me completa. Eu tenho você, que me completa. Eu tenho... Por quê? Porque existe algo, uma semente, uma fonte dentro de você que eu não tenho. E não adianta eu querer ser aquilo que eu não sou. Pastor, você tem uma alegria, você tem uma energia, parece que você está sempre pilhado. Eu sou assim. Ai, pastor, não consigo andar numa velocidade que não é a minha, eu não consigo viver uma fé que não é minha. Eu tenho fé, eu creio no milagre, eu creio no poder de Deus, é assim que eu sou. O pior é a pessoa ficar fingindo que é aquilo que não é. Ela fica cansado, fica estressado, por quê? É uma outra identidade. Então, tome de volta a sua identidade de filho. Gênesis 41 conta a história, Gênesis 37 diante, conta a história de um moço chamado José. Ele é vendido como escravo. E lá no capítulo 41 de Gênesis, ele recebe uma nova identidade. O faraó chama ele assim: você vai governar sobre tudo. E o teu nome a partir de agora vai ser Zafinat Paneah. Esquece esse negócio de José. Esquece a tua família, esquece que você é filho de Israel, esquece isso. Agora você é Zafinat Paneah, significa aquele que veio para salvar. Ele fica lá, ele ganha um anel do faraó, a carruagem do faraó, ele casa com uma moça bonita lá, do Egito, ele começa a achar que é egípcio, ele esquece que ele é filho de Israel, ele esquece que tem irmão, ele tem 2 filhos lá. Ah, minha vida passou, aquele meu passado morreu nada, gente. A identidade dele está lá. E aí no capítulo 45, você conhece a história, os irmãos encontram com ele e falam: eu sou José. Sabe aquele moço que vocês venderam há 20 anos para o Egito? Sou eu. A cura da orfandade vem quando você pega de volta a identidade que você nunca devia ter perdido. Número 4, a identidade de órfão vai embora quando você se reconcilia com o pai. Eu quero dizer algo para você. Você não vai conseguir se reconciliar com o pai se primeiro você não passar pelo crivo da cruz. Você não vai conseguir se reconciliar com o pai se você não fizer uma aliança com Jesus. Quem te leva ao pai é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nenhuma religião, nada que você faça, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus é a porta estreita, ele é o Salvador. Larga é a porta que dá para o mundo, estreita é a porta que leva ao Pai. Eu sou a porta. Não adianta você querer ser filho de Deus sem Jesus, você não vai ser. Não adianta você querer ser aprovado por Deus sem Jesus, não vai ser. O que faz de mim e você ser aprovados é o sangue derramado na cruz. Aquele sangue purifica os nossos pecados e nos leva de volta ao Pai. Assuma a posição de filho. Você vai ter que entender que você é filho, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou
havia um destino preparado para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Aprende de uma vez que você é filho. Para com essa história de pastor, ora por mim, ora você, não, eu não mereço. Como não merece? Você é filho. Qual o pai que o filho pede pão, ele dá a pedra? Toma aqui esse paralelepípedo, só levanta da mesa quando você comer essa pedra inteira. Não levanta antes de comer tudo, é isso que você faz com teu filho? Você não dá boas coisas para o teu filho, quanto mais o vosso pai. Pede, seja ousado. Eu falei pela manhã e vou repetir agora, Deus é pai, mas Deus não é igual ao seu pai. Experimente chamar Deus de pai. E por último, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. 1 João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, não estou aqui trabalhando para ser filho de Deus, não. Agora você que nasceu de novo, você que teve uma experiência com Jesus, você que fez uma aliança com Jesus, agora você é filho, nós somos filhos de Deus, e ainda há de ser manifesto o que havemos de ser. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eu sou filho, você é filho, você é filho, você é filha, e nós vamos ganhar um upgrade. Há alguma coisa que vai acontecer além disso. E por último, confie no caráter do Pai. João 14,18 diz, eu não vou deixar vocês órfãos. Mateus 28:20 vai dizer, eis que estarei convosco para sempre, todos os dias, até o fim. Ele é o alfa e o ômega. Quando você nasce, aliás, na concepção. Olha, quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, todos os meus dias já eram conhecidos do Senhor, todos eles. Ele é o alfa, ele estava lá no início. Quando seu pai amou tua mãe, ele estava lá. Ele vai estar no fim. O nosso Deus não nos abandona. Hebreus 13:5 diz, nunca o deixarei, nunca. Eu gosto dessa palavra, nunca, porque ela exclui a possibilidade de algum dia Deus esquecer da gente. E aí, você é filho ou você é órfão? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Você é filho ou você é órfão? A cura da orfandade espiritual, ela acontece quando a gente joga fora essa identidade imprestável que nós temos e que nós nos esforçamos para mostrar para Deus. Você já é o amado de Deus. Você já é o escolhido do Pai. Eu e você fomos predestinados. Eu não estou falando daquela predestinação calvinista. Eu estou falando que Deus, Ele tem um sonho para mim e para você. Ele tem um destino para mim. Sabe qual é o meu destino? Ser sempre filho. Eu sempre vou ser filho. E eu quero que você se alegre, porque você é filho. Joga fora o que te impede de aproximar do teu pai. Os medos, os traumas, as distorções que você aprendeu em casa com teu pai. O pai erra. Eu sou pai, eu errei. Agora, eu ganhei muito quando aprendi a pedir perdão. Aí, filho, você perdoa o pai? Perdoa o pai? Gente, não cai braço. Não cai. Não cai o olho, pediu perdão, é só pedir perdão. Vamos caminhar de novo junto? Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, você talvez não tenha tido essa experiência aqui. E quer receber Jesus como teu Senhor. E quer aprender a chamar Deus de Pai. Só bota a mão no seu coração, eu vou orar por você, só isso. Eu quero que Deus seja o meu Pai, só isso. Eu quero. Você que nos acompanha pela internet, faz a mesma coisa, onde você estiver, coloca a mão no seu coração.
Você quer pedir perdão para Deus, que você estava tratando Deus como se Ele fosse um chefe, como se Ele fosse alguém a quem você tivesse que prestar contas como escravo. Talvez você estivesse vivendo aí triste, longe da casa do Pai, sem falar com o Pai, pedindo recado para empregado, incapaz de se alegrar com a festa dos outros, incapaz de se alegrar com o benefício, com a generosidade do Pai. Coloca a mão no seu coração, eu vou orar por você. Deus e Pai querido, Tu és o meu Pai, Tu és o nosso Pai que está no céu. Quero te pedir perdão aqui em nome de Jesus, pelas vezes que eu me afastei do Senhor, pelas vezes que nós achamos que a herança era muito melhor do que viver contigo. Na verdade, desperdiçamos heranças, e só percebemos isso quando às vezes estamos longe demais. Mas hoje há filhos que querem voltar para a casa do Pai, e há filhos, Pai, que ficam orbitando em volta da casa, impregnados de religião, impregnados de teologias, de filosofias, de percepções religiosas, que impedem de te chamar de pai, que te impedem de entrar na casa para celebrar festa. Queremos te pedir perdão porque somos mesquinhos, pensamos sempre no cabrito, e o Senhor quer nos dar o boi gordo, a fartura da terra, a exuberância da vida, e te tratamos como um Deus pequeno, e queremos te pedir perdão. Te pedimos perdão porque vivemos nos esforçando para angariar um voto de confiança do Senhor, quando na verdade o Senhor já confiou em nós. O Senhor confiou a nós o ministério da cruz, o Senhor confiou a nós o Teu Espírito Santo, o Senhor confiou a nós a responsabilidade sacerdotal em nossa casa. Te pedimos perdão, Senhor Deus, pela dureza do nosso coração, pela falta de alegria em viver, pela falta de esperança. E te pedimos, Pai nosso que estás nos céus, fica aqui bem pertinho da gente, não nos abandone. Pai, não nos abandone, não nos deixe só nessa vida, Pai. Queremos caminhar ao Teu lado, na mesma passada. Queremos que o Teu Espírito em nós tire todo o espírito de orfandade em nome de Jesus. Toda crueldade de toda voz maligna que nos diminuiu na perspectiva de filhos, nós lançamos fora e tomamos de volta essa identidade de que somos amados e filhos amados do Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém para mim? Então diz amém para Deus também. Semana que vem tem mais. Os cultos de segunda-feira, pastor Kécros vai transferir para sexta-feira. Teremos 2 ainda. Um culto de segunda-feira. A partir da outra semana vai voltar para sexta-feira, junto com o Ministério Família da Fé. Os cultos de quarta-feira não são presenciais ainda, e você que nos assistiu de casa, venha celebrar com a gente presencialmente, com todo o cuidado que você sabe que tem que ter. Amém? Pastor Alan, venha nos despedir. Eu quero ir para a porta, pelo menos para eu dar um punho cerrado para você. Quero pedir para os pastores que puderem. Pastor Samuel não pôde de manhã, pastor Igor também não. Se vocês puderem ir para a porta, para a igreja saber que você tem pastor que quer cuidar de você. Nós estamos aqui todos os dias. Vocês precisam entender que vocês têm pastor. Amém?